Eu lembro do primeiro cheiro do Brasil antes mesmo de ver o painel de desembarque. Não é poesia barata, é literal. Um misto de café recém-passado, ar-condicionado cansado e umidade quente que entra pelos corredores do aeroporto como se a cidade respirasse em cima de você. Eu tinha 40 anos, um passaporte cheio de carimbos e uma vida inteira construída para parecer resolvida. E mesmo assim, quando pisei naquele piso brilhante, senti a mesma coisa que senti aos 20. Um aperto no peito como se alguém tivesse fechado a mão em volta do meu coração e decidido apertar devagar. Meu celular vibrou de novo. Filha, você já chegou? Me liga quando sair. A mensagem da minha mãe vinha com um coração e um Deus te abençoe, que eu nunca soube se era carinho ou reza. Eu respondi com um cheguei, curto, seco, do jeito que eu sempre fui com as coisas que me amoleciam. O motivo da minha volta tinha nome de doença e cara de urgência. Um susto grande o suficiente para atravessar oceanos, para me arrancar do meu apartamento silencioso lá fora, do meu trabalho que me engole, da minha rotina onde ninguém sabia nada de mim além do que eu deixava ver, porque eu sempre deixei ver pouco. Eu puxei minha mala pelo saguão, ouvindo o rodar das rodinhas no chão, aquele som repetitivo que faz o cérebro entrar num transe. E no transe a memória fez o que memória faz, me traiu. Lívia. Não o nome. Não ainda. Primeiro veio a sensação. Um perfume quente de baunilha com alguma coisa amadeirada por baixo. Uma risada contida como quem tem medo de ocupar espaço. Depois os olhos, verdes escuros, desses que parecem calmos até você chegar perto e descobrir que eles seguram tempestades. Eu respirei fundo e tentei empurrar essa lembrança para alguma gaveta. Fiz isso a vida inteira. Só que agora eu tinha voltado. E as gavetas daqui não fechavam direito. Minha mãe morava na mesma casa de sempre, num bairro que eu conhecia de olhos fechados. Quando o táxi entrou na rua, eu vi as árvores antigas, as calçadas quebradas, o barulho de cachorro latindo atrás de portão. Vi a vizinha que eu lembrava velha e que agora parecia uma versão mais velha ainda do que eu lembrava. O tempo não parou para ninguém. Só para mim, eu achava. O portão rangeu quando abri. Esse som foi uma pancada no meu estômago. Um rangido pequeno, mas ele trouxe junto a imagem de mim mesma saindo correndo dali anos atrás com uma mochila nas costas e a sensação de que eu estava escapando de alguma coisa. Eu nunca soube dizer exatamente do que. Eu entrei, e o cheiro da casa me engoliu. Feijão, remédio, pano úmido. A luz da sala era amarela demais, e tudo parecia um pouco menor do que na minha lembrança. Minha mãe estava no sofá, com um cobertor sobre as pernas. O rosto mais fino, os olhos mais fundos. Mas aquele olhar ainda era o mesmo, uma mistura de amor e expectativa. Andréia, ela disse, como se meu nome fosse um suspiro. Eu fui até ela e abracei. E por um segundo, eu permiti sentir o corpo dela mais frágil, o osso do ombro sob a minha mão, a vida inteira dela que eu tinha deixado aqui e fingi que dava para visitar por vídeo. Eu tô aqui, mãe. Ela passou a mão no meu cabelo como se eu ainda fosse menina. Você tá tão bonita. Tá magra. Eu sorri com o canto da boca, aquele sorriso treinado. Trabalho. Ela me estudou como quem procura rachaduras. Você come direito? Como? E tá sozinha? A pergunta veio sem maldade, mas veio com peso. A mesma pergunta de sempre, só que agora embrulhada em fragilidade e medo. Porque quando a mãe fica doente, a gente vira criança de novo e as perguntas antigas voltam a ter dente. Eu respirei. Não tem ninguém para cuidar de você lá? Tem, eu pensei. Eu cuido de mim. Sempre cuidei. Era meu truque, minha armadura. Só que naquela sala amarela, com o rangido do portão ainda ecoando no corpo, eu tive vontade de dizer a verdade inteira. A verdade de que eu não era sozinha por falta de opção. Eu era sozinha por covardia. Mas eu não disse. Eu me viro, mãe. Ela sentiu, e eu vi nos olhos dela uma tristeza pequena, antiga, como uma mancha que não sai. A Lívia perguntou de você. Meu peito deu um solavanco tão claro que eu tive que disfarçar com um pigarro. Perguntou? Minha mãe fez um HMHM. Ela veio aqui ontem. Trouxe sopa. Perguntou quando você chegava. Eu apertei a alça da minha bolsa com força demais. Ela sabe? Sabe do quê? Eu engoli seco. Dada a minha volta. Minha mãe me olhou com um sorriso cansado. Eu falei, claro, ela é sua amiga, não é? A palavra amiga sempre teve gosto de mentira na minha boca. Na dela também eu suspeitava. Só que a gente mantinha. Porque era mais fácil. Eu disse. Minha amiga. Minha mãe tocou minha mão.
Ela tá diferente, sabia? Eu não perguntei como. Eu não quis. Porque qualquer detalhe sobre a Lívia tinha o poder de me puxar para dentro de um lugar que eu passei anos evitando. Mas minha mãe continuou como se fosse inevitável. Ela tá noiva. O mundo ficou muito quieto por um segundo, como se alguém tivesse desligado o som de tudo. Eu senti uma coisa estranha, não era surpresa. Eu sempre soube que esse dia podia chegar. Era uma espécie de confirmação cruel. Noiva, eu repeti baixa. Minha mãe assentiu. Um rapaz bom. Trabalha com o pai dela. A família tá feliz. Eu ouvi família e senti o que sempre senti. O peso da aprovação como uma coleira. Eu me levantei rápido demais. Vou guardar minhas coisas. Minha mãe me olhou como se soubesse por quê. E talvez soubesse. A primeira noite foi cheia de ruídos. A casa tinha sons que eu não lembrava. O motor da geladeira, o tic-tac de um relógio antigo, uma goteira insistente no banheiro. Do lado de fora, um carro passou com som alto, e a música atravessou a janela como um fantasma de adolescência. Eu me deitei na cama do meu antigo quarto, agora transformado em depósito de caixas e cobertas, e fiquei olhando o teto, sentindo o calor grudando na pele. Lá fora eu tinha aquecimento central, silêncio, janelas que fechavam bem. Aqui tudo parecia vazar, o barulho, o cheiro, o passado. Eu fechei os olhos e vi a Lívia como eu lembrava dela aos 20 e poucos. Sentada no muro da escola, pernas cruzadas, aquela ondulação do cabelo escapando do elástico, o jeito de morder o canto do lábio quando queria dizer alguma coisa e não tinha coragem. Eu lembrava da primeira vez que senti vontade de tocar nela. Foi numa tarde de verão, na casa dela. A mãe dela tinha feito bolo, e a cozinha cheirava a canela. Lívia estava com uma camiseta larga, descalça, e tinha açúcar na ponta do nariz. Ela riu de alguma coisa que eu disse, e sem pensar, encostou a mão no meu braço. Foi só isso. Uma mão no meu braço. Mas eu senti como se meu corpo inteiro tivesse acordado. Eu não toquei de volta. Eu congelei. Eu sorri e fingi que não era nada. A vida inteira foi isso, eu fingindo. Agora ela estava noiva. E eu tinha voltado. Eu virei pro lado, o travesseiro abafando um gemido que eu não queria admitir que era de dor. Meu celular vibrou na mesinha. Número desconhecido. Eu abri. Oi, Andréia? É a Lívia. Sua mãe me passou seu número novo. Você chegou bem? O coração bateu errado, como se tivesse tropeçado. Eu digitei cheguei e apaguei. Digitei cheguei bem obrigada e apaguei. Digitei sim e deixei. Cheguei bem. Pouco. Seguro. Covarde? A resposta veio quase instantânea. Ainda bem. Se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui. Eu li a frase várias vezes. Não era nada. Era tudo. Eu respondi com um obrigada que me pareceu pequeno demais para tudo que eu queria dizer. Eu larguei o celular e fiquei com a tela escura refletindo meu rosto. Eu parecia mais velha do que na minha cabeça. E mesmo assim me senti uma menina. Aquela que tinha medo de ser vista. No dia seguinte, o sol entrou cedo pela janela e me acordou com violência. O calor já estava ali grudado nas paredes, como se a noite tivesse sido só um intervalo sem luz. Eu estava na cozinha ajudando minha mãe a organizar os remédios quando o portão rangeu de novo. E dessa vez eu soube antes de ouvir a voz. Dona Marta? Uma voz suave e feminina familiar demais. Minha mãe sorriu na mesma hora, um sorriso que eu não via há dias. Entra minha filha. Eu fiquei imóvel com a cartela de comprimidos na mão. Passos no corredor. O som da sandália no chão. Um perfume de baunilha com madeira. E então ela apareceu na porta da cozinha. Lívia. Ela era a mesma e não era. Os olhos verdes escuros ainda estavam lá, mas havia linhas novas ao redor, como se ela tivesse passado anos segurando a respiração. O cabelo preto estava preso num coque apressado, mechas escapando na nuca. Ela usava um vestido midi claro, simples, e uma aliança fina brilhava na mão esquerda. A aliança parecia um aviso. Oi? Ela disse, e a palavra saiu como se carregasse anos de coisas não ditas. Eu senti o mundo inclinar. Oi? Eu respondi, e minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Ela sorriu, e eu vi as covinhas aparecerem, pequenas, traiçoeiras, como se o corpo dela ainda lembrasse como sorrir para mim. Você mudou, ela disse. Eu quase ri, porque eu tinha mudado e ao mesmo tempo eu estava ali, a mesma Andréia engasgada de sempre. Você também. Ela deu um passo à frente. Eu percebi que ela hesitou como se não soubesse se me abraçava. Eu também não sabia. A gente ficou naquele microsegundo suspenso, olhando uma para a outra, e eu senti o ar da cozinha ficar mais quente.
Minha mãe, alheia ao terremoto, falou: abraça a Andréia, menina. Vocês eram grudadas. Lívia obedeceu. O abraço dela foi curto, mas foi o suficiente para me desmontar. O corpo dela tinha um calor diferente, um calor familiar, íntimo. O perfume dela entrou no meu peito e ficou. Quando ela se afastou, nossos olhos se prenderam por um segundo a mais do que o necessário. E nesse segundo eu vi que ela também sentiu. Ela desviou primeiro. Eu trouxe umas coisas para sua mãe. Ela disse, apontando uma sacola. Sopa, pão e uns chás. Minha mãe agradeceu com entusiasmo, e eu fiquei olhando a aliança na mão de Lívia como se fosse uma faca pequena. Noiva, né? Eu ouvi minha própria voz saindo antes de eu decidir dizer. Lívia congelou por um instante quase imperceptível. Ela respondeu, e a palavra não tinha brilho. A gente marcou. Marcamos. Como se ela estivesse falando de consulta médica, não de casamento. Eu senti uma irritação amarga, não com ela. Comigo. Porque eu não tinha direito de sentir nada. Eu tinha passado anos calada. E o silêncio cobra juros. Parabéns, eu disse automática. Lívia me olhou com os olhos apertados, como se estivesse tentando ler o que eu não dizia. Obrigada. Houve uma pausa. Daquelas pausas que ficam cheias de tudo. Minha mãe quebrou. Lívia, você pode levar a Andréia na farmácia mais tarde? Ela não conhece mais nada aqui. Eu conhecia. Cada esquina. Cada sombra. Mas eu não disse. Lívia assentiu. Claro. E olhou para mim. Se você quiser. A maneira como ela falou quiser me deixou sem ar. Eu assenti. Tá. E de repente eu tinha uma ida à farmácia marcada com a mulher que eu amei escondida a vida inteira. O carro dela tinha o mesmo cheiro que ela, doce e amadeirado com uma limpeza cuidadosa. O ar-condicionado soprava frio demais, e eu fiquei arrepiada sem saber se era pelo frio ou por ela. Lívia dirigia com as duas mãos no volante, postura certa, olhos atentos na rua. Mas eu via o jeito que ela apertava os dedos, como se estivesse segurando alguma coisa por dentro. Você mora onde mesmo? Ela perguntou, fingindo normalidade. Fora. Eu sorri sem humor, continua fora. Ela deu uma risada curta. Você sempre foi assim. Fugindo. A palavra fugindo bateu em mim. Não foi fuga. Ela me lançou um olhar rápido, e eu vi um brilho de desafio. Foi o que então? Eu fiquei quieta. Porque se eu abrisse a boca, podia sair verdade. E verdade na minha vida sempre foi perigosa. Foi necessidade, eu disse por fim. Lívia assentiu como quem aceita uma resposta incompleta. A cidade passava pela janela, lojas novas, prédios onde antes era terreno vazio, o mesmo poste torto na esquina da padaria. Um rádio tocava baixinho uma música antiga, e aquilo me fez lembrar de nós duas rindo no banco de trás de um ônibus, dividindo fone de ouvido, e eu fingindo que não queria encostar. Eu olhei para a mão esquerda dela no volante. A aliança. Um anel tão pequeno. E ainda assim parecia ocupar o carro inteiro. Eu comecei e parei. Lívia entendeu. Henrique, ela disse. O nome dele é Henrique. Só o nome já me deu uma sensação de distância. Ele, é bom? Lívia demorou um pouco para responder. Ele me trata bem. Não era um eu amo. Era um ele me trata bem. Eu senti uma raiva triste crescendo no meu peito, e a raiva era comigo. Porque eu lembrava de como a Lívia me olhava quando achava que ninguém via. Eu lembrava do jeito que ela ficava perto demais, do jeito que ela falava meu nome como se tivesse gosto. E eu nunca fiz nada. E você? Ela perguntou, mudando de assunto, como se tivesse medo de ficar ali. Você teve alguém lá fora? A pergunta veio com uma calma fingida. Mas eu ouvi o subtexto. Eu apertei as mãos no colo. Tive. Mentira. Eu tive beijos dispersos, tentativas, noites onde eu deixava alguém me tocar só para não encarar o vazio. Mas alguém de verdade não. E... Ela engoliu, mantendo os olhos na rua. Era sério? Eu podia ter dito não. Podia ter dito não deu certo. Podia ter deixado espaço. Mas eu era especialista em fechar portas. Foi, eu disse. Lívia assentiu, mas eu vi o maxilar dela endurecer. Eu vi o jeito que o peito dela subiu num suspiro contido. A farmácia apareceu. Ela estacionou. Vamos. Eu desci do carro com as pernas meio moles. Dentro da farmácia, o ar era gelado e cheirava a álcool. As luzes brancas deixavam tudo sem sombra, como se nada ali pudesse se esconder. Eu fui pegando os remédios da minha mãe enquanto Lívia me acompanhava pelo corredor, perto demais. Eu sentia a presença dela como um calor do lado esquerdo do meu corpo. Em certo momento eu me virei rápido e quase bati nela.
A gente ficou a centímetros. Eu senti o perfume dela, a respiração dela, a textura do ar entre nós. Lívia ficou imóvel. Os olhos verdes escuros me prenderam como se dissessem: "Você vai fugir de novo?" Eu senti minha garganta fechar. "Desculpa", eu sussurrei. Ela não respondeu. Só levantou a mão, como se fosse tocar meu rosto, e parou no meio do caminho, como se lembrasse de alguma coisa. A aliança brilhou sob a luz branca. Ela baixou a mão de volta. E eu senti a perda como se fosse física. Os dias seguintes foram uma escalada silenciosa. Minha mãe tinha consultas, exames, cansaços. Eu resolvia papelada, falava com médicos, organizava remédios. Eu fazia tudo com a eficiência fria que sempre foi meu jeito de amar. E entre um compromisso e outro, Lívia aparecia. Sempre com alguma coisa, sopa, fruta, precisa de ajuda? Sempre com aquele sorriso cuidadoso que escondia cansaço. E sempre com o olhar pousando em mim por um segundo a mais do que deveria. Eu tentava ser prática. Tentava manter distância. Tentava ser a Andréia adulta que morava fora, que não devia nada a ninguém. Mas tinha um detalhe. Eu voltava para casa à noite e deitava na cama pensando no jeito que a voz de Lívia dizia meu nome. E isso era uma tortura. Numa tarde de chuva, daquelas chuvas que deixam o céu baixo e o ar com cheiro de terra molhada, faltou luz no bairro. Um estalo, um apagão, e a casa virou sombra e barulho de água batendo no telhado. Minha mãe já estava deitada, cansada. Eu acendi velas na sala, e o fogo pequeno fez as paredes parecerem antigas, como se o tempo tivesse voltado. Foi quando o portão rangeu. Eu abri e vi Lívia do lado de fora, molhada, cabelo grudado na testa, segurando uma sacola com velas e uma lanterna. Eu pensei que, ela começou ofegante. "Vocês iam precisar." Eu não consegui evitar o sorriso. "Você sempre pensa." Ela entrou, tirando o sapato, deixando pegadas de água no chão. A casa cheirou a chuva e baunilha. "Sua mãe tá bem?" Ela perguntou baixo. "Dormindo." Nós ficamos na sala iluminada por velas. A chuva fazia um som hipnótico lá fora. O silêncio entre nós era cheio. Lívia olhou ao redor. "Tá estranho estar aqui de novo." "Tá", eu admiti. Ela puxou o cabelo para trás, e uma mecha molhada escorreu pelo pescoço dela. Eu acompanhei o movimento sem querer, meu corpo reagindo como se fosse instinto. Lívia percebeu. Ela me olhou. E dessa vez não desviou. "Andréia", ela disse, como se fosse um aviso. Eu senti minhas mãos formigarem. "O quê?" Ela deu um passo mais perto. A luz da vela tremulou, fazendo sombras no rosto dela. Os olhos verdes ficaram mais escuros, mais fundos. "Você voltou", ela sussurrou. E é como se, ela engoliu. Como se tudo que eu passei anos tentando esquecer tivesse voltado junto. Eu senti o coração bater no ouvido. Eu não queria atrapalhar sua vida. Ela soltou uma risada sem humor. "Minha vida." A palavra saiu amarga. "Você acha que isso aqui é?" Ela olhou para a própria mão, para a aliança, e depois para mim. "Você acha que isso aqui é o que eu sonhei?" Eu fiquei muda. Porque eu não sabia o que ela sonhou. Eu só sabia o que eu sonhei. Ela. Lívia chegou mais perto. A distância entre a gente ficou mínima. Eu senti o calor dela, o cheiro, o ar. "Você lembra?" Ela falou a voz baixa como se confessasse um crime. "Daquela noite na minha cozinha? Do bolo?" Eu senti um choque atravessar meu corpo. "Lembro." Ela fechou os olhos por um segundo. "Eu pensei que você ia." Ela abriu os olhos de novo, e eu vi vulnerabilidade crua ali. "Eu pensei que você ia me beijar." O ar sumiu da sala. Eu senti a velha vergonha subir como um ácido. Eu tentei falar, mas minha garganta travou. Lívia levantou a mão devagar e tocou meu pulso. Só isso. Os dedos dela em volta do meu pulso, como se ela testasse minha existência. O toque foi uma explosão silenciosa. "Você sabe", ela sussurrou. Eu nunca parei de. Ela parou. E foi como se a palavra não dita tivesse mais peso que qualquer coisa. Eu olhei para a mão dela no meu pulso. A aliança brilhava perto da minha pele. Um contraste absurdo, promessa social tocando o desejo proibido. Eu senti meu corpo inteiro puxar na direção dela. E pela primeira vez em anos, eu não recuei imediatamente. Eu levantei minha mão e toquei o rosto dela, a pele quente molhada da chuva. Meu polegar passou pela covinha devagar, como se eu precisasse ter certeza. Lívia fechou os olhos e soltou um suspiro que parecia guardado há uma década. "Andréia." Ela disse de novo, e agora era um pedido. Eu podia parar. Eu devia parar. Mas eu estava cansada. Cansada de medo. Cansada de não existir inteira. Eu me aproximei e encostei minha testa na dela. Eu sempre soube, eu confessei,
num fio de voz. Eu sempre soube o que eu era. Ela abriu os olhos e eu vi lágrimas pequenas, raivosas. Então por quê? Eu ri sem alegria. Porque eu tive vergonha. A palavra saiu feia, crua, verdadeira. Lívia me olhou como se a vergonha fosse uma coisa que ela conhecia bem. Eu também, ela sussurrou. A chuva lá fora aumentou, como se o mundo aplaudisse ou protestasse. Eu senti a respiração dela bater na minha boca. E então eu fiz. Eu beijei. Foi um beijo que começou hesitante, como se a gente ainda estivesse pedindo permissão. Mas, em segundos, virou fome. Uma fome antiga, guardada, reprimida. Eu senti a boca dela abrir sob a minha, senti o gosto de chuva e chá, senti as mãos dela subirem pelas minhas costas como quem finalmente encontra casa. O beijo não era só prazer, era raiva do tempo perdido, era tristeza, era alívio. Eu encostei ela na parede devagar, como se o mundo fosse frágil. As velas tremularam de novo. A sala inteira parecia respirar com a gente. Lívia gemeu baixo quando minhas mãos foram para a cintura dela, e eu senti o corpo dela reagir puxando o meu. O coração dela batia rápido, eu sentia. E por um instante, eu esqueci a aliança. Até ela bater na minha pele quando Lívia enfiou os dedos no meu cabelo. O metal frio foi um choque. Nós paramos ofegantes, as testas encostadas. Lívia olhou para a mão esquerda como se ela fosse uma algema. Eu não posso, ela sussurrou, mas a voz dela dizia o contrário. Eu senti a vergonha voltar como uma onda. Eu não quero ser a pessoa que destrói sua vida. Lívia riu, e foi um som quebrado. Minha vida já tá destruída faz tempo. Só tá bem apresentada. Ela mordeu o lábio, e eu vi desejo e pânico brigando no rosto dela. Ela respirou fundo. Eu tenho medo. Eu toquei o rosto dela de novo. Eu também. E mesmo assim, eu puxei ela pra mim outra vez. O segundo beijo foi mais lento, mais consciente. Como se a gente aceitasse que aquilo era escolha. Eu senti as mãos dela deslizando pelo meu pescoço, pelo colarinho da minha camisa. Eu senti a minha própria respiração falhar quando ela encostou os lábios na minha mandíbula, descendo devagar, deixando calor. Eu me arrepiei inteira. Você tá tremendo. Ela sussurrou no meu ouvido. Você também. Ela riu baixinho, e o som vibrou em mim. Nós fomos pro sofá com cuidado, como se minha mãe pudesse acordar com o barulho da nossa culpa. As velas deixavam tudo dourado, íntimo, como se o mundo não existisse fora daquela sala. Eu deitei por cima dela e beijei o pescoço dela, e senti o corpo dela se arquear num movimento involuntário, como se finalmente pudesse soltar. As mãos dela agarraram minha camisa, puxando, amassando. Eu senti a boca dela no meu ombro, um beijo que parecia dizer, não vá embora. E eu senti uma coisa que eu passei a vida evitando, entrega. Não foi rápido. Não foi só fogo. Foi também delicadeza. Uma descoberta tardia de duas mulheres que se conheciam demais e mesmo assim, nunca tinham atravessado aquela linha. Quando eu finalmente parei para olhar nos olhos dela, Lívia estava com a boca vermelha, o cabelo desfeito, e os olhos verdes molhados de verdade. Eu te odiei, ela sussurrou de repente. A frase me atravessou. Eu sei. Eu te odiei por ir embora. Ela continuou. Por nunca dizer nada. Por me deixar aqui achando que eu inventei tudo. Eu engoli seco. Eu não tive coragem. Lívia passou a ponta dos dedos pelo meu rosto, como se agora pudesse. Então tenha, ela disse, firme. Pelo menos comigo. Agora. Eu respirei, e as palavras vieram como uma ferida abrindo. Eu sou lésbica. Silêncio. Não o silêncio de choque. O silêncio de libertação. Lívia fechou os olhos e deixou uma lágrima cair. Eu também, ela disse. E me beijou como se aquilo fosse uma resposta tardia. Na manhã seguinte, a luz voltou. E com ela, o mundo. A culpa chegou cedo, pontual, como sempre. Eu acordei com o cheiro de café e um peso no peito. Lívia já não estava mais no sofá. Eu encontrei uma mensagem no celular. Eu fui embora antes de sua mãe acordar. Desculpa. Eu precisava respirar. Eu fiquei olhando a tela como se ela pudesse me explicar o que fazer. Porque eu tinha dito a verdade. Eu tinha tocado a verdade. E agora eu não podia voltar a ser mentira. Mas o resto do mundo ainda era. Nos dias seguintes, Lívia apareceu menos. Quando aparecia, era no modo amiga. Sorriso educado, distância medida, aliança brilhando como um farol de não pode. E eu comecei a falhar no meu controle. Eu ficava irritada com a minha mãe falando de casamento. Eu ficava muda quando alguém perguntava, e os namorados lá fora? Eu me pegava olhando mulheres na rua e percebendo como eu sempre olhei,
Só que agora eu não conseguia fingir que não. Era como se uma porta tivesse sido aberta e eu não conseguisse mais trancar. Numa sexta-feira, minha mãe insistiu em fazer um almoço com os parentes, para celebrar que o pior passou. A casa encheu de vozes, risadas, cheiro de alho refogado. O calor era pesado. Ventilador barulhento. Pratos batendo. E perguntas. Sempre perguntas. E você, Andréia, vai ficar quanto tempo? Uma tia perguntou com aquele olhar de quem mede. O suficiente? Eu respondi. E lá fora, você não achou um marido? Ela riu como se fosse uma piada. Meu estômago revirou. Eu não procurei. Eu disse seca. Ela fez uma cara. Mulher sozinha não é bom, né? Eu senti raiva subindo, mas o que subiu junto foi medo. Porque eu sabia que se eu abrisse a boca, podia sair coisa demais. Eu fui para a cozinha buscar água e respirei fundo, as mãos tremendo. O barulho das conversas parecia um zumbido. Foi quando eu senti alguém atrás de mim. Você tá bem? A voz de Lívia. Eu virei. Ela estava na porta da cozinha, vestida com um vestido azul escuro, cabelo solto dessa vez, ondulado caindo nas costas. Parecia mais jovem, mais viva e mais perigosa. Você veio. Ela deu de ombros. Sua mãe pediu. Eu vi nos olhos dela um pedido escondido. Eu precisava vir. Henrique, eu comecei. Lívia fechou o rosto. Ele tá lá fora. Meu peito apertou. Ele veio? Veio. Eu senti um gosto amargo. Por quê? Lívia deu uma risada pequena, triste. Porque ele desconfia. Eu congelei. Desconfia do quê? Ela me olhou como quem diz. De nós. Ele viu meu celular. Ela sussurrou. Viu seu nome. Viu que eu tô diferente. Eu senti o mundo girar um pouco. E você falou o quê? Lívia encostou a testa no batente da porta como se estivesse cansada. Eu menti. A palavra doeu. Lívia. Ela levantou o olhar e eu vi o pânico ali. Eu não sei o que eu tô fazendo, Andréia. Eu tô presa. Eu me aproximei, e a cozinha ficou pequena. Então solta. Ela riu, amarga. Fala como se fosse fácil. Eu senti uma raiva quente. Eu sei que não é fácil. Eu passei 40 anos provando que não é. Mas eu não aguento mais. Lívia respirou fundo, e o peito dela subiu e desceu com força. Ele quer marcar a data do casamento pra? Ela engoliu. Pra logo. Eu senti como se alguém tivesse batido em mim. E você? Ela olhou pro chão. Eu disse, tá. Eu fechei os olhos por um segundo. Quando abri, minha voz saiu baixa e perigosa. Você quer casar com ele? Lívia levantou o rosto. Os olhos verdes brilhavam. Não. A palavra saiu como um tiro. Eu senti meu corpo inteiro reagir. Então por quê? Porque é o que esperam. A voz dela tremeu. Porque eu não sei ser outra coisa aqui. Porque eu tenho medo de decepcionar todo mundo. Porque ela parou e a garganta dela trabalhou. Porque eu tenho medo de dizer em voz alta o que eu sou. Ela me olhou, e eu vi a mesma vergonha que sempre esteve em mim. A mesma. Eu respirei fundo. Eu também tenho. Eu disse. Mas eu já disse em voz alta. Pelo menos uma vez. Lívia engoliu. E depois? Depois eu não consegui fingir que não. Ela deu um passo na minha direção, e a gente ficou perto demais. Você vai embora de novo? Ela perguntou, num sussurro. A pergunta era faca. Eu olhei para ela, e por um segundo eu quis mentir. Quis dizer não só para aliviar. Mas eu tinha acabado de sair de uma vida inteira de mentira. Eu não sei, eu disse honesta. Eu só sei que eu não aguento mais perder você em silêncio. Lívia fechou os olhos, e uma lágrima escapou. Eu também não. O som de passos na sala fez a gente se afastar de repente. A realidade voltou com sapatos e vozes. Lívia arrumou o cabelo com as mãos tremendo. Depois, ela sussurrou. Me encontra hoje à noite. Na minha casa. Quando ele sair, eu senti o coração disparar. Tá. Ela saiu da cozinha como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei ali, com as mãos apoiadas na pia, respirando como se eu tivesse acabado de correr. Porque eu estava correndo atrás de uma vida que eu sempre neguei. A casa de Lívia era do jeito que eu lembrava. Paredes claras, cheiro de limpeza, fotos de família em porta-retratos. Mas agora tinha detalhes novos, uma cafeteira cara, uma manta dobrada no sofá, uma caixa com coisas de casamento em cima da mesa. A caixa parecia um animal me observando. Lívia abriu a porta e me puxou para dentro rápido, como se tivesse medo de ser vista. Ele saiu. Ela disse ofegante. Foi encontrar uns amigos. Eu olhei para ela, e ela parecia elétrica, nervosa, viva. Você tá bem? Ela riu. Não. Eu também não. A casa estava silenciosa.
Só o som distante de um cachorro latindo. O ar cheirava a perfume dela e a algo metálico, ansiedade. Lívia foi até a cozinha, pegou uma garrafa de vinho, serviu 2 taças com a mão tremendo. Eu não bebo assim. Ela disse. Eu também não. Ela me entregou uma taça. Nossos dedos se tocaram, e eu senti um choque. Ela segurou minha mão por um segundo a mais do que precisava. Depois soltou, como se queimasse. Nós sentamos no sofá, mas a gente não encostou. Era ridículo. Depois de tudo, a gente ainda tinha medo do próprio corpo. Lívia bebeu um gole grande. Eu sonhei com você, ela disse, de repente. Eu senti meu estômago apertar. Sonhou? Ela sentiu. Com você indo embora de novo. E eu ficando aqui. Igual uma idiota. Eu respirei fundo. Eu não quero ir embora de novo desse jeito. Ela me olhou. Desse jeito como? Sem dizer. Sem escolher. Lívia riu, amarga. Escolher parece tão impossível. Eu encostei a taça na mesa. Olha pra mim. Ela olhou. E eu senti o mundo inteiro naquele olhar. Você me ama? A pergunta saiu antes de eu conseguir impedir. Eu senti a vergonha tentando subir, tentando me puxar de volta pro silêncio. Mas eu segurei. Lívia piscou rápido como se a palavra amor fosse grande demais. Ela engoliu. Eu não sei como responder sem destruir tudo. Eu senti uma tristeza quente. Eu não te perguntei se é conveniente. Eu perguntei se você me ama. Lívia fechou os olhos por um segundo, e quando abriu, tinha algo decidido ali, algo que eu nunca tinha visto nela. Eu amo, ela disse. Eu amo desde sempre. Eu senti uma onda de calor subir pelo meu corpo, e junto veio a dor. Porque desde sempre, era tempo demais. Então eu sussurrei. Para de se punir. Lívia respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar. E você? Ela devolveu com uma coragem ferida. Você me ama, ou você só quer o que você nunca teve? Eu senti a pergunta me atravessar. Eu lembrei de mim mesma indo embora, do meu passaporte como desculpa, do meu eu me viro, do meu não preciso. E eu percebi a coisa mais feia. Eu usei a independência como esconderijo. Eu olhei para ela e as palavras saíram com verdade nua. Eu te amo. E eu tive vergonha do tamanho disso. Lívia soltou um som que era meio riso, meio choro. Eu também. Ela colocou a taça no chão e veio para perto devagar, como se tivesse medo que eu sumisse se ela andasse rápido. Quando ela encostou a mão no meu rosto, eu fechei os olhos. Não foge, ela sussurrou. Eu encostei minha testa na dela. Não vou. E dessa vez, quando eu beijei com decisão. O beijo foi quente e profundo, sem pressa. Eu senti a boca dela como se eu tivesse esperado uma vida inteira para ter permissão. Eu senti a língua dela encontrando a minha com uma familiaridade que parecia antiga demais para ser nova. As mãos dela foram para minha nuca, e eu senti o corpo dela inteiro se aproximando, colando. Eu senti o peito dela contra o meu, o coração acelerado. Eu deslizei a mão pela cintura dela e puxei ela para cima de mim. Lívia soltou um suspiro quebrado quando eu a segurei firme. Eu senti a pele dela arrepiar sob meus dedos. Ela me beijou como se quisesse apagar os anos. E eu deixei. Eu deixei minha boca descer pelo pescoço dela, e eu ouvi o som baixo que ela fez, um som que eu nunca tinha ouvido dela antes porque ela nunca tinha permitido. Eu senti a mão dela agarrando minha camisa, puxando, como se ela precisasse de prova que eu era real. Quando eu olhei para a mão esquerda dela, a aliança ainda estava lá. Eu parei. Lívia percebeu, e a vergonha voltou ao rosto dela. Eu tiro. Ela disse rápido demais. Eu tiro agora. Eu segurei a mão dela. Não é sobre o anel, eu sussurrei. É sobre você. Ela ficou imóvel, respirando rápido. Eu tô com medo. Ela confessou, e a vulnerabilidade dela me cortou. Eu toquei o queixo dela, fiz ela me olhar. Eu também. Mas eu prefiro medo com verdade do que segurança com mentira. Lívia chorou em silêncio. E então, com um gesto lento, ela tirou a aliança. O anel fez um som pequeno quando bateu na mesa de centro. E aquele som foi como um trovão dentro de mim, porque agora era real. Ela me beijou de novo, desesperada, como se tivesse acabado de pular de um lugar alto e só existisse o ar. Eu puxei ela para mim e senti ela inteira tremendo. A gente foi pro quarto sem dizer nada. Os passos no corredor pareceram altos demais no silêncio da casa. A luz do abajur era baixa, amarela, íntima. E ali, no quarto onde havia caixas de casamento e lençóis arrumados demais, a gente se desarrumou. Não foi uma cena bonita de filme. Foi intensa, urgente e humana. Foi beijo, foi mão trêmula, foi pele arrepiada, foi respiração falhando.
Foi a forma como Lívia me olhava como se eu fosse uma confissão. E foi a forma como eu percebi, com um choque, que eu não queria mais ser metade de mim. Quando a gente parou ofegantes, com o cabelo bagunçado, com o corpo ainda vibrando. Lívia encostou a testa no meu ombro. E agora? Ela sussurrou. Eu fechei os olhos. E pela primeira vez eu não respondi com fuga. Agora, eu vou dizer. Ela levantou o rosto. Dizer o quê? Eu respirei fundo, sentindo o peso do mundo inteiro na garganta. A verdade. Eu contei para minha mãe 2 dias depois. Não foi dramático. Não teve música triste. Foi na cozinha com cheiro de arroz e cebola. Foi com a luz do fim de tarde entrando pela janela e o ventilador fazendo aquele barulho irritante. Minha mãe estava sentada, cansada, tomando chá. Eu fiquei em pé, encostada na pia, as mãos suando. Mãe, eu comecei. Ela olhou para mim. O que foi, filha? Eu senti o coração bater no ouvido. Senti o medo antigo, o medo infantil de ser rejeitada. Mas eu lembrei do som da aliança batendo na mesa. Eu lembrei do gosto de verdade na boca. Eu sou lésbica. Minha mãe ficou muito quieta. O silêncio durou 1 segundo. 2, 3. Eu senti o pânico tentando me engolir. Então ela respirou fundo. E os olhos dela encheram de lágrimas. Ela começou, a voz tremendo. Eu sempre desconfiei. Eu pisquei, surpresa. Ela riu um pouco, um riso triste. Mãe sente, Andréia. Mãe sente. Eu senti as lágrimas subirem. Você tá com raiva? Ela balançou a cabeça. Eu tô triste por você ter carregado isso sozinha. Aquilo me quebrou. Eu chorei como eu não chorava há anos. Chorando sem som, com o corpo tremendo, como se eu estivesse finalmente soltando uma pedra que eu carreguei no peito a vida inteira. Minha mãe veio até mim, devagar, e me abraçou. Você é minha filha, ela sussurrou. E eu só quero você feliz. Eu segurei ela forte, sentindo o peso do perdão. E eu percebi, o monstro na minha cabeça era maior do que a realidade. Nem sempre ia ser assim fácil. Eu sabia. A cidade ia falar, a família ia comentar. Mas naquele abraço eu entendi que eu tinha esperado tempo demais por uma aprovação que talvez nem fosse tão impossível. Eu me afastei um pouco, enxugando o rosto. Tem mais uma coisa, eu disse. Minha mãe me olhou. O quê? Eu respirei. Eu amo a Lívia. Minha mãe fechou os olhos por 1 segundo, como quem entende o tamanho disso. A Lívia noiva? Eu assenti, sentindo a culpa tentar voltar. Minha mãe segurou minha mão. E ela me ama também. Minha mãe respirou fundo, e eu vi o conflito no rosto dela, não de preconceito, mas de preocupação. Ela sabia o que a cidade fazia com mulheres que escolhiam a verdade. Isso vai dar confusão, ela disse com a sinceridade de quem conhece o bairro. Eu sei. Ela apertou minha mão. Mas você não vai fugir, né? A pergunta me acertou como uma flecha. Eu engoli. Não. E quando eu disse não, eu senti que era verdade. Lívia terminou com Henrique numa terça-feira. Eu não estava lá, mas eu vi depois no rosto dela. Ela chegou na minha casa à noite, o olho inchado, o cabelo preso de qualquer jeito, o corpo inteiro tremendo. Eu abri a porta, e ela entrou como se estivesse fugindo de um incêndio. Eu fiz, ela disse, e a voz dela era uma mistura de pavor e alívio. Eu puxei ela pro meu peito. Você tá bem? Ela riu, um som quebrado. Não, mas eu tô livre. Ela se afastou e me olhou, e eu vi a coragem recente ali, ainda frágil. Ele gritou. Me chamou de confusa. Disse que você me influenciou. Eu senti raiva subir. E você? Lívia ergueu o queixo. Eu disse que eu não sou confusa. Eu só fui covarde. Eu senti orgulho e dor ao mesmo tempo. Porque coragem dói. Ela respirou fundo. A cidade vai saber. Minha mãe vai surtar. Eu vou ser assunto. Eu toquei o rosto dela. Eu sei. E se? Ela engoliu. E se você se arrepender? Eu segurei o rosto dela entre as mãos, firme. Eu passei 40 anos me arrependendo de não escolher você. Eu não vou me arrepender de escolher agora. Lívia chorou de novo, mas dessa vez foi diferente. Foi como se ela finalmente permitisse. Então escolhe, ela sussurrou. Não só comigo. Escolhe em voz alta. Eu respirei fundo. Eu vou. No domingo seguinte, minha mãe insistiu em ir à missa. Eu quase disse não, eu nunca fui boa com igreja, com olhares, com comunidade, mas ela queria. E eu sabia que ela queria porque ela estava se testando também. Ela estava dizendo ao mundo, minha filha existe inteira. Eu me vesti com uma camisa branca e blazer escuro, minha armadura. Lívia veio comigo. De vestido simples, cabelo solto, sem aliança. Nós entramos juntas. E eu senti os olhos. Os cochichos.
as cabeças virando. Aquele silêncio carregado que é pior que palavra. Eu senti o velho pânico querer me pegar pelo pescoço. Mas eu olhei pro lado. Lívia estava pálida, mas estava ereta. Os olhos verdes fixos para frente como se ela fosse atravessar uma tempestade de pé. Eu estendi minha mão. Ela olhou, e por um segundo hesitou, o medo passando pelo rosto dela como sombra. Então ela segurou. O toque foi simples. Mão com mão. Nada escandaloso. Nada explícito. Mas foi a coisa mais corajosa que eu já fiz na minha vida. Eu ouvi um suspiro em algum lugar. Um cochicho. Uma risadinha maldosa. Eu apertei a mão de Lívia com mais força. Minha mãe, do outro lado, olhou para nós. E ao invés de se encolher, ela levantou o queixo. Como se dissesse, e daí? Eu senti uma onda quente no peito. Um alívio que eu não sabia que existia. A missa foi longa. Eu quase não ouvi as palavras. Eu só ouvia o meu sangue, o meu medo e o som do mundo mudando. Quando saímos, o sol lá fora era forte. A rua cheirava a quente poeira. As pessoas saíam em grupos, olhando, cochichando. Uma mulher mais velha, conhecida da minha mãe, veio até nós. Olhou para mim, olhou para Lívia, olhou para a mão dada. Eu senti o estômago gelar. Ela abriu a boca. E então disse seca. Melhoras para Dona Marta. E foi embora. Foi isso. Não foi aceitação. Não foi abraço. Mas também não foi o apocalipse que eu passei anos imaginando. Às vezes o medo é mais barulhento que a realidade. Lívia soltou o ar que estava prendendo. Você tá tremendo. Ela sussurrou. Eu olhei para nossa mão dada. Tô, eu admiti. Mas eu tô aqui. Ela apertou meus dedos. Eu também. 2 semanas depois, eu vendi a passagem de volta. Não porque tudo estava resolvido. Não porque a cidade virou arco-íris. Não porque a vida ficou fácil. Eu vendi porque eu entendi com uma clareza quase dolorosa que eu tinha passado tempo demais indo embora antes de ser vista. E porque naquela noite, quando eu estava na varanda da casa da minha mãe, ouvindo grilos e sentindo o vento morno, Lívia encostou em mim por trás e abraçou minha cintura. O corpo dela contra o meu era simples. Familiar. Real. Você vai ficar? Ela perguntou à voz pequena, como se tivesse medo da resposta. Eu virei, segurei o rosto dela nas minhas mãos, e olhei nos olhos verdes escuros que eu amei escondida. Eu vou tentar, eu disse. De verdade, eu não quero mais uma vida perfeita. Eu quero uma vida inteira. Lívia sorriu com as covinhas aparecendo, e dessa vez o sorriso não era contido. Eu também. Eu beijei ela ali mesmo, na varanda, sob o barulho distante da cidade que ainda cochichava. E eu não desliguei o som. Eu deixei o mundo ouvir, porque pela primeira vez eu entendi uma coisa simples. Eu não tinha voltado pro Brasil só por causa da doença da minha mãe. Eu tinha voltado para buscar a parte de mim que eu deixei aqui, presa, silenciosa, esperando coragem. E quando eu finalmente segurei a mão de Lívia em público, eu senti como se eu tivesse feito algo que nenhuma mudança de país tinha conseguido. Eu parei de fugir de mim. E isso foi o começo de uma vida que eu nunca achei que teria. Com medo, com consequência, mas com verdade. E com ela.